Ora, meus senhores, quinta-feira, à altura falamos aqui um bocadinho de basquetebol e estamos na dead season, não é? Não há propriamente assim coisas a acontecer incríveis, a não ser que sejam dos Oklahoma City Thunder, e aí acabaram de investir tipo $500 milhão de mundos de dinheiro para contratar 3 jogadores, não é, Ricardo? Gostavas de ser dono gostavas de ser dono do Thunder? Como é que eu ia te pôr esta pergunta? Gostavas de ser dono do Thunder sabendo o que aí vem a nível financeiro? Gostava de ser dono do Thunder até 2028. Até 2028 okay. Gostava de ser, que é quando entrou o Supermax do SGA, portanto, até aí sim, não me importava. Depois, se calhar, tinha vendias a equipa, não é? Não é uma player option, é um owner option todos os anos. Decidia se queria continuar ou não todos os anos. Era giro. Começaste a falar de dead season, mas eu acho que devíamos, de facto, fazer um funeral. É uma coisa muito importante que marcou a NBA nos últimos tempos, que foi a no trade clause do Bradley Beal. Pois foi, eu nem fiz esse raciocínio na minha... Então agora só há uma no trade clause, não é? Agora é só o LeBronico, porque o Luke Cornett também foi free agent e mudou de equipa, portanto só o LeBronico. Era o Jackson Hayes tem no trade clause. Tem também? Eu acho que tem. Por causa grandes Lakers sempre a fazer grandes negócios. Por causa dos bird rights. É por aí. Mas alguma vez nós pensaríamos em trocar Jackson Hayes? Não faz sentido nenhum. Nunca na vida. Aquelas toalhas não saberão sozinhas. Aquelas toalhas, meu amigo. Eu lembro-me perfeitamente de o ver a jogar nos playoffs, pá. E posso até dizer de todas as ações que ele teve nos playoffs. Falta. A jogar o quê? Esporte? A jogar esporte? Falta, ressalto, falta. A jogar em NBA. Ai, meu Deus. Olha, como é que tu estás? Já estás em modo silly season? Ou já estás a desligar da NBA? Ou já desligaste? Ou como é que é? Atenção, eu nunca desligo por opção. O futebol está aí a dominar, não é? Agora com os mercados. Eu nunca desligo por opção própria, mas chega uma altura do verão onde é tanta coisa, porque para as pessoas que não saibam, nós temos o mercado flash, portanto sempre a bombar todos os dias, mas nem é só isso, é que depois nós, nesta altura, estamos já a preparar os programas da próxima época, portanto esta é a altura mais difícil para mim, portanto acabo por dedicar menos tempo, porém tenho visto, e com grande alegria, que vejo que a silly season realmente não é só no futebol, porque vi alguém, e quando eu digo alguém são várias pessoas, a partilhar a ideia de que já está feita uma troca em que o LeBron vai para os Dallas e por alguma razão o Cooper Flag vai acabar em Boston. Para onde é que vai o Jalen Brown? Não, fica. Então é o Derek White. Não tem que dar nada. É o Derek White. Eu vi qualquer coisa e vi várias pessoas a partilhar a mesma mensagem e eu pensei, está na altura de dormir. E fui. e fui dormir. Olha, Ricardão, vamos começar por se calhar começamos pela mais recente, não é? Bradley Beal, desta Utah, já esperávamos mais ou menos isto. Fez buyout, depois fizeram stretch ao seu contrato, começando pelo lado dos Phoenix Suns. Nós já tínhamos falado disto e eu mantenho a minha opinião de que, olhando para o futuro dos Phoenix Suns, não faz sentido nenhum ter ali mais 5 anos do contrato do Bradley Beal. Acho que mais valia eles engolirem a pastilha e 2 anos estarem ali com o cap dele. Eles esticaram aquilo, o que quer dizer que quando o Devin Booker tiver o seu contrato de 70 milhões, eles vão ter também o contrato do Bradley Beal, o que quer dizer que nessa altura mais de metade do cap vai estar em 2 jogadores, sendo que um nem sequer jogará na equipa e já está se calhar retirado. Portanto, não consigo compreender qual é que é o raciocínio a não ser o raciocínio que tu deste na semana passada de não ter lá no fundo a massa podre no balneário, porque tudo o resto para mim não faz grande sentido. Pois, não faz grande sentido e acaba por podermos tirar aqui um moral desta história, é que é muito difícil ganhar ao segundo avental, não é? Ao second apron. Second apron bate toda a gente. Sabes que eu estou a mudar um bocadinho a minha opinião sobre isso, mas já vamos falar disso.
Ok, mas temos vários casos aqui: Bradley Beal, Kevin Durant, Damian Lillard, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis. São vários jogadores que foram ou trocados ou dispensados apenas 2 anos depois de serem adquiridos, porque as novas regras tornaram alguns destes contratos insustentáveis e, portanto, esta nova versão do CBA, do contrato coletivo de trabalho, ou do acordo coletivo de trabalho, não castiga só as equipas que gastam, castigam as equipas que gastam mal. E os Phoenix Suns acabaram por pagar um bocadinho o preço da pressa, de querer construir uma equipa à pressa e da teimosia. Como sabes, há barreiras e há uma série de condicionamentos para as equipas que ultrapassam os aventais, os aprons e sobretudo o second apron. Não podes agregar contratos em trocas, não podes usar exceções, não podes trocar escolhas de primeira ronda a longo prazo, podes ver a tua escolha de draft ser tirada para o final da primeira ronda e, portanto, o que matou o modelo dos Suns foi terem estes contratos muito elevados e não terem vitórias e não terem agora margem para corrigir. Portanto, eu percebo que a equipa, não só pela questão do balneário, tenham optado por esta opção, mas ao fazerem isto, ao fazerem o stretch do que resta do contrato do Bradley Beal, e atenção porque ele abdicou de cerca de 13 milhões,8, quase 14 milhões de dólares. Ao fazerem isto, agora ao esticarem, eles conseguem sair do second apron e também do first apron e, portanto, recuperam o acesso à mid-level exception, recuperam várias ferramentas de construção do plantel, porque podem voltar a trocar mas mais picks. Importante disso, Ricardo, é baixarem da luxury tax. E porque é que eu estou a mudar um bocadinho a opinião do que mata as equipas é o second apron? Eu acho que não é isso que mata as equipas. O que mata as equipas é o repeater tax. As equipas que estão vários anos na luxury tax, independentemente de estarem no first apron ou no second apron, à medida que vão estando um ano pagam X, no ano a seguir já pagam X vezes X, no ano a seguir já pagam X vezes X vezes X, no ano a seguir já pagam X vezes X vezes X vezes X. Exatamente. E é isso que torna as equipas completamente incomportáveis, porque se tu fores os Boston Celtics ou se tu fores os Oklahoma City Thunder, tu olhas para a tua equipa e dizes, estou-me um bocado a marimbar se a nossa pique de primeira ronda de 2030 vai estar frisada na 30 posição, porque provavelmente quando eu lá chegar vou estar com essa pique ou no 25 ou no 26 ou no 29, porque já sabes que vai ser uma boa equipa. Agora, o que as equipas, e depois quando falarmos dos Oklahoma City Thunder vamos falar disto, o que as equipas neste momento não se conseguem livrar é do repeater tax. Eles têm que zerar o tax pelo menos um ano para poder depois... E tem que ser, quem está no repeater tax tem que estar fora do tax durante 2 anos, pelo que percebi, e portanto vamos ver, por exemplo, o que é que equipas como os Boston Celtics vão fazer, porque estão a baixar precisamente para tentar, e vamos ver se ainda vão trocar o Anthony Simons e o Jorge Niang, estão a tentar baixar do tax, mas não basta estar um ano fora do tax, têm que estar 2 anos fora do tax para poderem fazer o reset, e isso é interessante perceber se os Celtics não vão estar apenas um ano num gap year, se vai ser um gap 2 year, vão ser 2 anos de gap aqui para voltarem depois mais tarde, se bem que depois regressa Jason Tatum e eles têm que fazer a gestão de alguma maneira, mas daqui a pouco até vamos falar dos Oklahoma City Thunder. Eu pelo que li de várias literatura que li sobre o assunto, percebi que eram 2 anos fora do repeater tax para fazer o reset, mas tu saberás isso bem melhor do que eu. Pois, porque tem... Ou seja, tu começas a pagar o luxury tax 3 de 4 anos, portanto, ou seja, tu tens que, os Celtics, eu não tenho aqui os números dos Celtics à minha frente de cabeça, mas eu diria que os Celtics nos últimos 2 ou 3 anos hão de ter estado, já vinham, agora baixam, ou seja, fazem 3 dos últimos 4, exato, baixam no 4º ano do terceiro, como é que é? Não, baixam no 3º ano dos 3 dentro de 4. Portanto, exato. Eu acho que provavelmente eles vão zerar, mas eu vou investigar isto melhor. E depois é uma coisa que vamos falar depois daqui a pouco, quando falarmos dos Oklahoma City Thunder, que as equipas têm que começar a encontrar ferramentas para evitar estas penalizações. Os Suns agora
estão a fazer o possível, não é? Saindo do second apron, do first apron, recuperando a mid-level, recuperando a possibilidade de trocar escolhas, e o second apron, por exemplo, congelava todas as suas escolhas futuras, agora já tem essa possibilidade também, portanto estão a passar aqui mais uma travessia no deserto, para poderem ganhar alguma flexibilidade, algumas ferramentas para poderem futuramente ser outra vez uma equipa que tem vários assets para usar no mercado, e por isso deram um contrato se calhar tão elevado ao Bradley Beal durante estes 2 anos, para de certa forma quase dizer-lhe, pá, deixa-te lá ficar aqui mais 2 anos enquanto nós ganhamos aqui um bocadinho de margem de manobra para podermos voltar a ser competitivos, voltar a estar no mercado com todas as nossas armas, e eu acho que isso acaba por explicar um bocadinho esta off-season dos Phoenix Suns. É uma off-season estranha, porque não só tu não estás propriamente a entrar aqui num rebuild, porque mantens Bradley Beal, melhoraste ali a posição de poste, teoricamente, portanto renovas ao dares um contrato tão alto ao Bradley Beal, não nestes anos mas no futuro, portanto já estás a dar uma série de flexibilidade de perder flexibilidade com esse contrato, mas ao mesmo tempo com este wave vais abaixo do luxury tax cerca de 2 milhões, estás 8 milhões, quase 9 milhões abaixo do first apron, e estás 20 milhões abaixo do second apron. Portanto, tens margem para te mexer, mas depois olhamos e não vemos propriamente como é que tu te podes mexer, porque não tens picos de primeira ronda, praticamente não tens picos de segunda ronda, não tens young players que possas trocar, com a exceção, que já não é bem um young player, mas com a exceção do Bradley Beal. Portanto, também não vais poder andar aqui a dar piques e jovens para dar veteranos. Isto é um processo que vai demorar, não é? É um processo que vai demorar. Eles trocaram 3 titulares e 5 escolhas pelo Kevin Durant e pelo Bradley Beal. Portanto, hoje só resta o Devin Booker, e eles perderam aqui quer jogadores, quer asset. Portanto, este colapso completo do Big Three dos Suns acaba por mostrar que a aposta foi uma aposta perdida completamente. Os 3 juntos, quando jogaram os 3 juntos, não conseguiram uma única vitória em playoffs. Nos 78 jogos que jogaram juntos, têm um registro de 45-37, que é o rendimento de uma equipa que anda ali a lutar para estar no play-in, basicamente. E portanto o retorno foi provavelmente o pior rácio entre valor gasto e vitória da Liga neste período destes 2 anos. Sabes uma coisa engraçada, Ricardo, para fecharmos aqui o assunto dos Suns e podemos olhar para os Clippers e pelo Bradley Beal? Desde que DeAndre Ayton saiu dos Suns, eles não ganharam mais uma série de playoff. Epá, colares isso ao DeAndre Ayton ao recém-contratado do jogador dos Lakers é incrível. São factos. São factos. Olha, olhando agora para o... Podias falar do Chris Paul e não do DeAndre Ayton. Desde que o DeAndre Ayton saiu dos Phoenix Suns, eles não ganharam mais nenhum jogo em playoff. Muito bem. Estava só a pensar, o Chris Paul sai antes ou depois do Ayton? Não sei de qual é que foi a cronologia. Não sei. Já não me lembro. Mas Clippers... Não, sai depois. Olha, em relação aos Clippers, é uma equipa que nós olhamos para... Eu até fiz esta pergunta ontem no Afunda. Nós olhamos aqui para uma equipa que, independentemente de quem seja o 5 inicial ou quem seja no banco, James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins, Ivica Zubac, Chris Dunn, Bogdanovic, Batum, Derek Jones, Brook Lopez, isto é uma equipa que... Já vamos falar dos asteriscos que isto tem tudo, mas olhando para este plantel, que tem depth, tem defesa, tem verticalidade, tem jogadores para o isolamento, é uma equipa que temos que respeitar. Bom, temos que respeitar a profundidade. Sim, são 10 jogadores claramente que podem jogar em playoffs. Eu acho que isso é das maiores vantagens que podes ter hoje em dia numa equipa da NBA. É a profundidade. Vimos isso com os Oklahoma City Thunder, vimos isso com várias equipas que chegaram longe nos playoffs esta temporada, e eu acho que a profundidade está garantida.
Agora, estes Clippers, vários dos jogadores desta profundidade a 10 homens que estão ao serviço de Tyronn Lue, são jogadores com um histórico de lesões e de não estarem disponíveis durante... Portanto, há muitos asteriscos aqui. Agora, há um ponto aí dessa lista de coisas positivas que os Clippers aparentemente têm, e que é algo que tenho recebido algumas mensagens de malta que acompanha os nossos conteúdos e que de vez em quando me envia umas mensagens, de malta que ficou particularmente entusiasmada com esta adição do Bradley Beal pelos Clippers. E que fala de James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, quase numa espécie de novo Big Three. Depois ainda tem ali o Zubac, que foi um jogador que deu um salto enorme, fez uma época de carreira no último ano. Depois ainda tem o John Collins para a defesa do ano. Exatamente, o John Collins, que chegou entretanto. Eu percebo o entusiasmo que os nomes podem gerar e percebo o entusiasmo que o nome do Bradley Beal pode gerar num novo contexto, se calhar um bocadinho mais motivado, também pelo facto dele ter relações pessoais que facilitam tudo isto. Ele é próximo de James Harden, acho que teve um papel determinante na sua contratação. Ele é do Missouri, ou seja, é da mesma zona do Tyronn Lue, e portanto eles têm uma relação próxima também, o treinador. Ele tem uma relação pessoal também muito próxima com um dos elementos do staff médico dos Clippers, que é o Jesse Phillips, que trabalhou muitos anos em Washington e portanto conhece-o bem, como jogador, conhece bem o corpo do Bradley Beal, não é? Conhece-o muito bem, e portanto eu acho que até esse fator que é uma narrativa secundária pode ser importante, mas sobretudo a questão que tu disseste da defesa, para mim será determinante. Isto porquê? Porque o Bradley Beal, um dos motivos para ele ter criado aqui algum mau ambiente em Phoenix na última temporada, não sei se podemos dizer mau ambiente, foi o facto de, a certa altura, os Phoenix Suns meteram-no a sair do banco de suplentes, talvez para que ele pudesse aceitar ser trocado e ir para o outro lado, uma vez que tinha no trade clause, para ver se ele ficava insatisfeito e saía. E ele... Eu não me recordo ao certo se ele chegou a verbalizar, mas ele sempre Recordo-me, ele disse... Sempre pareceu um jogador que queria ser titular, não é? Eu sou um titular nesta liga, independentemente de estar a sair no banco ou não, eu sou um jogador titular nesta liga. Ele disse isso para mim é algo que nós temos que ter debaixo do olho na próxima temporada. Porque o James Harden e a boa defesa dos Clippers da última época, a boa defesa dos Clippers existiu porque no perímetro ao lado do James Harden estava um jogador chamado Chris Dunn, que é uma máquina defensiva e que podia controlar um bocadinho ali. Acho que foi o jogador com mais win shares defensivas na NBA, ou se não foi o primeiro, andou ali no top 2, top 3. Eu lembro-me que se calhar, não sei se foi a meio da temporada ou até depois disso, que se andava a falar dele para All Defensive Teams e portanto um jogador Faltava-lhe os minutos. Um jogador que teve um grande impacto defensivo, defesa de ponto de ataque. Agora, se tu me dizes que entrando o John Collins, que defensivamente não é extraordinário, se calhar provavelmente vai entrar no 5 inicial, não sei se vai ser o 4 do 5 inicial, ou se vai ser o Derrick Jones Jr. Eu acho que isso é importante, perceber quem é que vai ser o jogador do 5, mas o John Collins também tem se calhar um nome muito maior do que o Derrick Jones Jr., não sei se aceitará assim tão bem sair do banco de suplentes. E podes fazer a mesma discussão em relação ao Chris Dunn e ao Bradley Beal. Tu dizeres ao Bradley Beal que o Bradley Beal vai sair do banco para ser sexto homem, para o Chris Dunn ser titular, eu acho que é uma coisa que não vai ser muito bem aceite pelo Bradley Beal. Portanto, eu acho que o Bradley Beal tem uma legítima expectativa de ser titular nestes Clippers. E um backcourt, James Harden, Bradley Beal, de defender no perímetro, é algo que me preocupa bastante. Kawhi Leonard não é propriamente um stopper para parar bases rápidos e pequenos, é um excelente defensor, embora a sua capacidade física tenha perdido obviamente com as lesões que sofreu ao longo da carreira, mas tens um backcourt defensivo, James Harden, Bradley Beal, preocupa-me muito, e o James Harden não vai deixar de ser titular, portanto a única possibilidade aqui disto funcionar defensivamente é de manteres o Chris Dunn no 5, isso significa que tens de dizer ao Bradley Beal que ele vai sair do banco. E se o Bradley Beal vai sair do banco nesta equipa, pode haver aqui um problema. Portanto, eu tenho muitas dúvidas acerca dos lineups que vão ser criados aqui, porque o mais normal, tendo em conta o estatuto dos jogadores, isto é uma liga de egos e que tens que gerir balneário, e o Tyronn Lue é talvez dos treinadores que melhor consegue gerir balneários. Teres James Harden, Bradley Beal, John Collins no mesmo 5
já me deixa com algumas dúvidas acerca da capacidade defensiva desta equipa. Eu concordo perfeitamente, e era esse um dos asteriscos que eu te ia dizer, mas eu até me preocupa mais, não me preocupa tanto no 5 inicial, preocupa-me nos 5 que vão fazer close, que vão fechar os jogos. Claro. E porquê? Porque se tu disseres ao eu quando falo de 5, eu não quero saber do 5 que abre os jogos, eu quero saber do 5 que fecha os jogos, não é? Pois, mas esse para mim é a dúvida que eu tenho em relação a estes Clippers, porque estes Clippers no ano passado tiveram mais ou menos esta equipa, ou tinham a equipa que tu falaste, com James Harden, Chris Dunn, Kawhi Leonard, Derek Jones Jr. e Ivica Zubac, e eles tiveram dificuldades tanto em playoff como em fase regular em fecharmos o jogo com uma boa defesa ou com ameaça do tiro exterior, porque Derek Jones Jr. e Chris Dunn e obviamente Zubac eram jogadores que o spacing ficava um bocadinho atolado com eles. E agora eles agora têm essa vertente, portanto eles podem jogar, como tu disseste, com o John Collins a fechar os jogos e com o Bradley Beal, e aí tens vários pontos de ball handling, vários pontos para criar isolamento, e depois tens spacing através dos outros jogadores, mas é um problema defensivo grande. Tu chegares aos últimos 5 minutos de um jogo clutch e apresentares o 5 inicial com Bradley Beal, James Harden e John Collins, vais ter que ganhar por 140, 139, porque não vais ter grandes hipóteses. E portanto a minha dúvida é sempre esta: como é que eles vão gerir os fechos dos jogos entre ter bons defensores para parar o adversário e ao mesmo tempo ter um ataque saudável, com uma dieta de lançamento saudável para ser uma verdadeira ameaça. E vimos isto na série de Denver. Eles tiveram que cortar o Chris Dunn praticamente da série, porque na equação do lançamento barra defesa eles precisavam neste momento na NBA tu precisas o peso na equação do lançamento do espaçamento no campo, no teu ataque e no teu fecho de jogos, acaba por ser mais importante do que a defesa. E, portanto, esta é a grande dúvida, mas como tu disseste bem, rotação muito profunda, e é engraçado porque eles até podem, com a chave disto tudo até pode ser o Brook Lopez, porque eles até podem, dependendo de como esteja fisicamente o Brook Lopez e a idade e não sei o quê, eles até podem conseguir ter defesa de interior relativamente ok e ter espaçamento se jogarem com o Brook Lopez. Mas isso estás a dizer double big, estás a dizer que para jogar com double big, estou a dizer até, não estou a dizer para fechar jogos, mas estou a dizer de poderes ter em alguns momentos em que tu queres ter Bradley Beal, John Collins e James Harden ao mesmo tempo no campo, poderes ter os Zubats, e no momento em que não quiseres ter esses 3 jogadores, poder ter o Brook Lopez para teres pelo menos mais uma ameaça de lançamento. Ou seja, Tyronn Lue, que é um treinador que tu e eu apreciamos bastante, pelo menos vai ter aqui uma série de mais ingredientes para colocar na equação do lançamento e defesa, que lhe pode permitir fazer outro tipo de brincadeiras. Agora não estou a dizer que o Brook Lopez vai ter ao lugar ao Ivica Zubac no fecho dos jogos, não é isso que eu estou a dizer, mas é mais uma opção. E quem sabe um dia até podem jogar os dois, um double bigzinho, é interessante. Sim, e há outra questão aqui também que é importante, que é uma área também que eu gosto muito, que tem a ver com a parte mental dos jogadores, e o Bradley Beal de certeza que não esteve muito motivado nos últimos 2 anos em Phoenix. Mesmo assim, a última época em termos de eficiência não foi má, 50% de lançamentos de campo, 39% de 3 pontos, e portanto eu acho que isto são excelentes números, e se isso se traduzir para um ataque muito focado ali no pick and roll do James Harden com o Zubac, aqui com uma ameaça ao lado que é o Kawhi Leonard, eu acho que ele pode beneficiar bastante e continuar a ter excelentes números de eficiência, mas sobretudo a motivação do lado defensivo, que ele nunca foi um especialista do lado defensivo, mas no ano passado ele desistia, ele nem corria para trás, ficava parado completamente pregado ao solo no 5 contra 5 em meio campo defensivo, e portanto só o facto dele poder ter alguma motivação para fazer rotações defensivas num sistema em que tem Kawhi ao lado, em que tem Zubac ou Brook Lopez a proteger o cesto, e que tem um especialista defensivo como é o Jeff Van Gundy a definir tudo o que acontece ali naquele sistema, no lado defensivo do campo, podemos ter alguém que talvez possa contribuir de alguma maneira, não ser um buraco pelo menos tão grande. Portanto, alguma curiosidade sobre o que eles podem fazer. São muitos ses, eu não gosto de ver aqui no mundo dos ses, mas quero acreditar que também do ponto de vista da motivação ele vai aparecer um Bradley Beal diferente.
Sim, também não pode ser pior, não é? do que Pois, foi exato. em Phoenix. E depois a questão dos problemas físicos, o Bradley Beal não faz, portanto, o Bradley Beal não faz 60 jogos há 4 anos e não passa dos 60 jogos há 6 anos. Portanto, já sabemos que pelo menos 30 joguinhos vão ser quase para fora. É uma média de 33 jogos perdidos nos últimos 4 anos. Ainda assim, é um contrato baixo, portanto, low risk, high reward, não é? Exatamente. O Bradley Beal a 50 milhões ou 40 ou 60, ou lá quanto é que ele ia ganhar em Phoenix é terrível. O Bradley Beal a 11 milhões é ótimo. É incrível. É incrível. Portanto, os Clippers acho que não estão a perder nada por fazer esta aposta. E eu até estava a dizer isto a também um camarada que me mandou mensagem sobre isto, que é, no fundo, os Clippers o que fizeram foi trocar o Norman Powell pelo John Collins e pelo Bradley Beal. Não há como não considerar isto uma ótima troca, porque apesar do brilhante ano do Norman Powell, se calhar nunca mais vai replicar aquele ano, e é um jogador também já na casa dos 32, se não estou em erro. Portanto, eles acrescentam 2 peças a este e depois ainda conseguem o Brook Lopez na free agency. Portanto, não há como não considerar os Clippers realmente uma equipa a ter atenção. Como tu disseste, nós não gostamos de viver nos ses, e eles têm alguns ses, mas pelo menos estão a dar ao Tyronn Lue profundidade, estão a dar ao Tyronn Lue opções, e isso é meio caminho andado, não é? Olha, Ricardo, outra equipa que tem muitas opções e que vai ter certamente um futuro bem mais risonho que os Clippers. Desculpa, esqueci-me de dizer isso sobre os Clippers. Os Clippers também estão a alinhar todos os seus contratos, independentemente de player options ou team options que possam ser ativadas ou não nos últimos anos, para em 2027 só terem um jogador sob contrato, que é o Ivica Zubac. Portanto, os Clippers, que são uma equipa rica, que são uma equipa que tem um novo pavilhão, tem toda uma nova aura, em 2027 e até em 2026 também o vão conseguir fazer, vão poder ser um player na free agency, e quando eu digo na free agency não tem que ser só ir buscar jogadores free agents, pode ser também envolver-se em trocas com espaço. E tendo em conta que eles estão num mercado muito atrativo, estão cada vez mais como um verdadeiro parente a sério dos Lakers, é sempre interessante que esta equipa possa ir ao mercado, que quando eles foram ao mercado free agency conseguiram a última vez, conseguiram com o Leonard e Paul George. Não teve o sucesso que eles imaginavam que podia ter, mas na altura foram duas grandes sacadas da parte deles. É isso mesmo. Olha, Oklahoma City Thunder nas últimas semanas mexeram aquilo que nós imaginávamos, renovaram um contrato com Chet, renovaram um contrato com Jalen Williams e renovaram naturalmente o contrato do Shai Gilgeous-Alexander. Muitas pessoas perguntaram, para o ano já vão ter que... Não, para o ano eles estão perfeitamente tranquilos, porque para o ano o Chet e o Jalen Williams ainda estão no seu último ano de contrato rookie, e mesmo no ano... 15 milhões combinados os dois? É? 15 milhões combinados. Acho que é mais, isso, não? É mais. O Chet e o Jalen? 19 milhões? 19 milhões. Menos de 20 milhões os dois combinados. 20 milhões, arredondando 20 milhões. Que chatice. 20 milhões. Vão ganhar um bocadinho mais que o Lu Dort. Vão ganhar menos que o Kyle Kuzma, só para termos noção das coisas. Isso é verdade, juntos vão ganhar menos que o Kyle Kuzma. E que o Chris Middleton também. Para o ano a seguir também não é preocupante, porque para o ano o contrato do Shai Gilgeous-Alexander é o último ano do contrato da extensão dele, e curiosamente, fun fact, o Chet e o Jalen Williams vão ganhar mais do que o Shai Gilgeous-Alexander. É verdade, daqui a 2 anos. Que é incrível. Não, exatamente, daqui a 2 anos, em 27, 28. Não, desculpa, 26, 27. 26, 27, sim. 26, 27. Os problemas começam, ou as decisões, não é bem os problemas, mas as decisões começam no ano a seguir, em 27, 28, onde aí sim eles já vão ter que tomar algumas decisões, nomeadamente em relação ao Isaiah Hartenstein, nomeadamente em relação ao Lu Dort, nomeadamente em relação à renovação do Cason Wallace. Portanto, as decisões começam no verão de 2027 para preparar 2028. Os problemas a sério, os problemas de se calhar não vamos poder manter esta equipa junta, começam apenas em 2030, quando eles começarem a acionar o repeater tax. Ou seja, Sam Presti teve muitos anos para se preparar para isto.
Naturalmente ele não sabia que o Jalen Williams ia ser tão incrível, não sabia que o Chet ia ser tão bom, não sabia que o Shea ia ser MVP, mas preparou-se para a equipa ter flexibilidade para esses cenários. E o que é certo é que estamos a falar do campeão, Ricardo, estamos a falar do campeão que vai ter 2 lottery picks a entrar para este ano, tem uma série de outras picks, tem uma série de picks que podem servir como trocas de consolidação do plantel se em 2028 eles tiverem que fazer isso. E olhamos para o dinheiro, ok, o contrato do Shea é o maior contrato, ou o segundo maior contrato, ou o que quer que seja. O contrato do Jalen é um contrato perfeitamente base de Max Rookie Extension, e que se ele conseguir ser MVP, defesa do ano, whatever, All-NBA, tem ali uma série de escalators. O contrato do Chet é absolutamente flat, 25% do cap, é perfeitamente normal e estão prontinhos. Eu acho que essa nota final do contrato do Chet é muito interessante. Ele não tem o escalador para All-NBA, portanto há aqui um grande controle do risco. O que é que isto significa para quem não acompanha tanto? O contrato do Chet Holmgren não inclui escaladores automáticos, ou os chamados All-NBA Escalators, o que significa que mesmo que ele seja nomeado para uma das equipas All-NBA, o seu salário não sobe automaticamente para um patamar superior, ou defesa do ano. Isto é raro para jogadores que têm o seu perfil e o seu nível de talento. Por exemplo, o Paulo Banchero, que é da mesma classe de draft, eles eram os dois falados para a primeira escolha daquele draft, tem no seu novo contrato uma cláusula que lhe permite saltar de 25% para 30% do cap, caso seja All-NBA, e o Chet não tem esse bónus no seu contrato. Portanto, são 3 jogadores que estão sob contrato até pelo menos 2029, com escalonamento de salários. Os contratos estão escalonados, ou seja, os aumentos salariais não acontecem todos ao mesmo tempo, como nós explicámos antes. O que é que isto permite? Permite evitar picos simultâneos de cap hit e poderiam empurrar aqui a equipa para cima do second apron de forma absolutamente insustentável. Portanto, ter anos de almofada, entre aspas, onde há mais flexibilidade para poderem renovar com os role players, absorver salários via trade, permite-lhes planear com antecedência quais os anos em que vão ter que fazer esses cortes ou essas mexidas para manter este núcleo intacto. Mas uma coisa é certa, eles mantêm o núcleo principal, portanto eles têm o Shea, o Jalen e o Chet absolutamente assegurados, têm um núcleo sólido, e portanto o que eles têm que mexer é o núcleo à volta das estrelas principais. E tu falaste aí de 2 nomes importantíssimos, o Lu Dort e o Isaiah Hartenstein, que são os outros 2/5 do 5 inicial, não é? Mas parece-me que até isso o Sam Presti já antecipou e está a antecipar. A escolha do Cassian Wallace é de um jogador que poderá desenvolver-se para ser o substituto natural do Lu Dort quando for preciso tomar essa decisão difícil, e o jogador que eles escolheram este ano no draft, o Thomas Sorber, um poste da Universidade de Georgetown, tem um perfil que tem algumas características muito similares ao Isaiah Hartenstein. É um jogador que tem uma boa meia distância, que consegue operar a partir do passe ali na zona dos cotovelos da área restritiva, e portanto pode ir buscar dentro deste sistema um papel que poderá fazer com que eles se sintam confortáveis em abdicar do Isaiah Hartenstein se o Hartenstein não quiser renovar depois por um valor team-friendly. Portanto, é uma equipa que tem um plano perfeito até ver. 95% dos minutos que foram dos jogadores que tiveram minutos no ano passado mantêm-se para a próxima temporada. Os principais saiu um jogador apenas, saiu o Dylan Jones, foi para Washington. Os principais atiradores, todos os atiradores, toda a gente que lança acima de 36% de 3 pontos continuam, e são 8 jogadores no total. A cultura está bem definida, defesa sólida, polivalência, portanto muita versatilidade, muito altruísmo. Há uma hierarquia claramente definida. O SGA é o MVP e é literalmente o MVP. Depois tem 2 jogadores secundários que sobretudo do ponto de vista ofensivo, mas com muita versatilidade defensiva, e um grande esteio defensivo que é o Chet Holmgren, e portanto tem um modelo, este modelo que eles criaram parece que é anti-volatilidade, porque ao contrário dos Celtics, dos Suns, dos Bucks, que implodiram perante as novas regras do contrato de trabalho, os Thunder foram proativos, previram o que é que podia acontecer,
têm contratos, todos os contratos que eles assinaram com o Aaron Wiggins, com o Isaiah, são contratos claramente trocáveis e, portanto, parece-me que estão muito bem posicionados para criarem aqui, não uma dinastia, mas pelo menos continuidade para muitos e bons anos. Sim, há aqui só duas coisas, que é, em relação ao chat, tu falaste aí do núcleo pré-definido, nós ainda ainda vamos esperar. Sim, o Chet pode ser o segundo melhor jogador desta equipa, não é? Exatamente, nós estamos à espera de ver a evolução do Chet ofensivamente, porque o Chet na realidade vai entrar agora no seu 4º ano de liga, jogou 1,5, não é? Jogou a época passada toda, aliás, a época anterior à passada toda, e jogou muito pouco esta época, meia época entre lesões, depois de ter perdido o primeiro ano, portanto ainda vamos ver o que é que ainda vai dar. E uma outra coisa que é... mesmo que eles tenham que abdicar de jogadores, eles têm piques que não as deles, que é muito importante, porque a pique do Standard nos próximos, sei lá, 5 ou 6 anos vai andar ali na casa dos 30 ou 28 ou 29, porque eles vão ser uma equipa sempre muito forte, mas têm piques de outras equipas que se projeta que sejam más equipas, não é? Tanta volatilidade, e nem é o ser más, são equipas mid, não é? Como eles, ou seja, não são dramaticamente más, mas são ali mid, são ali equipas que te podem dar uma 13ª escolha, ou com sorte na lotaria até podes saltar aqui em alguns lugares. Portanto, esta equipa está realmente muito bem, não vamos dizer que vão nos próximos 3 anos ganhar 3 títulos, porque vimos com os Celtics que isso é bastante... às vezes são pormenores ou são lesões, no caso dos Celtics, que fazem implodir tudo, mas estão muito bem preparados para finalmente quebrar a regra de que o campeão não consegue repetir. Vamos ver o que é que vai acontecer com esta equipa. O OKC está há 6 anos sem pagar luxury tax. Eu ia dizer isto. Portanto, eles são campeões, para o ano são os favoritos a ser campeões e vão receber o dinheiro das equipas exatamente que estão a pagar luxury tax. Mas não só vão receber, como têm uma arena pronta já projetada, tem um pavilhão novo já projetado para 2028, 28, em que 90% é financiado com fundos públicos, que é tão estúpido, que é inacreditável. Tem 13 escolhas de primeira ronda e 16 de segunda ronda até 2032. Tem contratos decrescentes, tem várias team options nos contratos. E portanto, voltando um bocadinho atrás, perguntaste-me se eu queria ser dono do OKC. Se calhar sim, gostava de ser dono do OKC. Mas atenção, porque eu não te fiz essa pergunta de forma aleatória. Porquê? Porque correm os rumores de que os Oklahoma City Thunder podem ser a próxima equipa a estar à venda. Os Thunder, desde que foram para Oklahoma, desde que saíram de Seattle, tiveram sempre o mesmo dono, foram uma equipa relativamente estável e até estável ao ponto de o dono, nós nem sabemos quem ele é, quase, e é, ok, Sam Presti, do your thing, e com grande sucesso Sam Presti tem feito a sua coisa. Portanto, há rumores de que os Thunder podem ser a próxima equipa a estar à venda. Vai um bocadinho em paralelo com aquilo que aconteceu com os Celtics, não é? Que foram vendidos na altura em que estavam no pico, não é? Os Celtics foram literalmente anunciados que iam ser vendidos, sei lá, 3 semanas depois de serem campeões, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Isto para começarmos a poupar, né, Ricardo? Para ver se conseguimos comprar aquilo. Sim. Olha, nós decidimos também nesta altura olhar aqui para 2 equipas, cada um nós escolheu duas equipas que por alguma razão ou por outra não havia aqui nenhum grupo de definições pré-definidas, havia aqui um bocadinho a aleatoriedade de podermos escolher 2 equipas que nos estão a suscitar curiosidade, não só para a próxima época, mas no global da equipa. Cada um de nós escolheu uma, curiosamente escolhemos 2 equipas da mesma conferência. Ricardo, quem é que escolheste? Eu escolhi os Detroit Pistons. Então, porquê é que te estão a suscitar curiosidade? Olha, estão a suscitar-me curiosidade porque a conferência é com várias equipas aqui que tiveram que tirar um bocadinho o pé do acelerador e tiveram que tirar o pé porque aquilo se rompeu, no caso de 2 equipas, e por isso não conseguem carregar o acelerador, nomeadamente o Jason Tatum e o Tyrese Haliburton. Mau gosto. Abre-se completamente aqui a margem para que surjam equipas que podem surpreender, e se os Pacers foram uma surpresa terem chegado às finais, se olharmos para as previsões,
no início da época, a meio da época, até no arranque dos playoffs, se calhar ninguém colocava os Pacers a chegar às finais. Os Pistons têm tido aqui uma evolução muito sustentável, que pode fazer deles uma equipa top 4 na conferência, quem sabe. Tem uma estrela All-NBA, Cade Cunningham, finalmente saudável, um líder não só do ponto de vista técnico dentro do campo, mas também emocional. O JB Bickerstaff, por exemplo, o treinador, diz que o Cade Cunningham é ainda melhor líder do que é jogador, e portanto ele como jogador já é All-NBA, e portanto é um jogador que melhora os colegas, que não precisa de anular os colegas para ele brilhar, não precisa de muito volume, e portanto parece-me que é um jogador que pode levar esta equipa a 45, 50 vitórias sem ter que marcar 30 pontos por jogo. O plantel, não, eu diria que não é perfeito, mas faz sentido, é funcional. A off-season parece-me que foi cirúrgica, e eles tiveram aqui um momento da off-season que eles não contavam, que foi a investigação federal ao Malik Beasley, que lhes retira muito provavelmente o Malik Beasley do plantel, mas eles conseguiram ir buscar o Duncan Robinson aos Miami Heat, e portanto o Duncan Robinson, que é um atirador de elite, vai estar ali encaixado numa equipa que já estava habituada a criar lançamentos para o Malik Beasley, portanto o Duncan Robinson pode assumir esse papel, sendo que o Duncan Robinson desenvolveu nos últimos anos, e é uma das coisas que foi pouco falada, esse two-man game com o Bam Adebayo e essa capacidade de criação em handoffs, em buscar a bola à mão, até em pick and roll, que ele pode replicar com o Jalen Duren. Portanto, se calhar vamos ter aqui um salto do Jalen Duren também, muito por causa desta criação secundária do Duncan Robinson, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, uma dimensão muito interessante que o Duncan Robinson pode trazer a esta equipa. Adicionaram o Caris LeVert como o ball handler secundário, o ball handler da segunda unidade, que vai fazer ali o papel do Dennis Schroeder. Não é um base, mas é um jogador maior, que tem se calhar um bocadinho mais de versatilidade. O Ron Holland parece que é o ano que vai dar o salto. O que está a fazer na Summer League está a abrir os olhos a muita gente, e portanto parece-me que o plantel está a ser construído de forma interessante para continuar a desenvolver os miúdos mais novos. Não falei aqui do Jaden Ivey, por exemplo, que teve uma lesão grave na temporada passada e este ano vai voltar. Eu acho que essas são as duas. Vais falar do Ausar Thompson, não é? Acho que e o salto obviamente que se espera do Ausar Thompson, que deixei para o fim, porque o Ausar Thompson é já um dos melhores defensores individuais da liga, e que pode dar também aqui mais um salto natural que se espera este ano. O Ausar Thompson espera-se um salto, o Jalen Duren espera-se um salto, o Jaden Ivey, que vai regressar, vai ajudar a equipa. Portanto, há muita juventude aqui. O Ron Holland espera-se um salto, mas parece-me que a equipa está toda a construir, está toda a evoluir de mão dada, todos a evoluir mais ou menos dentro da mesma cadência, e portanto, se o Cade mantiver esta linha de liderança e de eficiência, se o Jaden Ivey e o Ron Holland derem este salto também de criação secundária, mas também adicionaram Duncan Robinson nesse papel. Portanto, se o Robinson, o LeVert, o Paul Reed garantirem produção consistente a sair do banco, Jalen Duren dominar as zonas interiores como se espera para um posto que é muito, muito novo, mas que já tem aqui alguns anos na liga, eu acho que esta equipa pode de facto ser uma ameaça a ser top 4 na conferência esta, obviamente tendo em conta as equipas que entretanto saíram desta corrida. Com uma nota final, ainda têm margem de manobra para fazerem aqui um swing a meio da temporada, porque eles têm uma trade player exception de 14 milhões que podem usar para ir buscar um jogador. E de repente tem outra coisa, Ricardo, tem até uma human trade exception chamada Tobias Harris. O contrato de Tobias Harris foi na altura que foi relativamente criticado por causa do valor, mas o plano sempre foi este. O plano sempre foi ter o Tobias Harris como, no último ano de contrato, 26 milhões expirantes que tu podes, não é, colocar em algum lado. Portanto, eles têm esse... são 26 milhões do Tobias Harris e 14 milhões de uma trade player exception. Se ter aí o Isaiah Stewart a 15 milhões, ainda vais aos 50. Não é? Portanto, tem aqui muita coisa que podem fazer. Se eles quiserem fazer retoques pequenos e buscar, sei lá, imagina que querem um jogador grande porque o Paul Reed não está a render, e de repente olham ali para o Goga Bitadze em Orlando e podem sacar um Goga Bitadze. Se precisam de um extremo, sei lá, o Herb Jones renovou agora, mas imagina que as coisas em New Orleans não correm bem e de repente tens o Herb Jones ou o Trey Murphy que estão com vontade de saltar fora. Há muitas coisas que estes Pistons podem ainda fazer, e
eu já estou a colocá-los, se calhar, como ameaça ao top 4 do Oeste, antes de fazerem essa última mexida. Portanto, gosto muito destes Pistons, intrigam-me. A minha grande curiosidade é perceber até quando é que o JB Bickerstaff tem unhas para tocar esta guitarra, porque em Cleveland ele levou a equipa até ser um contender, mas depois, quando chegou a contender, já não conseguiu pegar na equipa e ser o treinador que os levava ao próximo passo, a subir o último degrau. Os Pistons ainda não estão nessa zona, mas podem dar este passo para se tornar um contender no Oeste, a chegar a umas finais de conferência, eventualmente. E vamos ver se o Bickerstaff tem mãozinhas para esta guitarra, tem unhas para esta guitarra. Sim, eu acho que tu tocaste nos pontos todos, não é? Eu diria que o futuro dos Pistons está muito associado aos saltos que acreditamos que possam vir a acontecer. Eu destaco o Jaden Ivey. Eu ao Ausar Thompson não tenho dúvidas que vá ter esse salto. O Ron Holland também não me parece duvidoso que vá ser um jogador. Ele vai apenas para o seu segundo ano, mas não me parece duvidoso que vá ser um jogador importante de rotação. A minha dúvida aqui é o Jaden Ivey, porque ele estava num trajeto muito interessante do ano passado, antes de ter uma lesão gravíssima. Ele fraturou a perna, a fíbula, se não estou em erro. Portanto, e eu acho que se o Jaden Ivey estiver a um nível de ser uma segunda estrela ou uma segunda figura, esta equipa dos Pistons pode exponenciar, porque eu sei quem é o Cade, eu sei quem é o Jalen Duren, eu acho que sei quem é o Ron Holland e quem é o Ausar Thompson. A minha dúvida é que jogador vai ser o Jaden Ivey. Vai ser uma segunda figura num contender ou vai ser um sexto homem, marcador de pontos? Essa é a minha dúvida e eu acho que poderá estar muito associada aqui ao futuro dos Pistons. Eu destaquei uma outra equipa do Oeste, desculpa, e fui por um caminho diferente. As minhas dúvidas é o que é que esta equipa quer e pode realisticamente fazer e até quando é que eles vão continuar a iludir-se sobre o seu presente e o seu futuro. E são os Philadelphia 76ers. Eu olho para esta equipa dos Philadelphia 76ers e, tal como toda a gente, penso em lesões. E ainda por cima descobrimos que o Paul George foi operado porque se lesionou num jogo, num pick-up game. Portanto, tudo isto é lesões, é de Joel Embiid. Quantos jogos é que o Joel Embiid vai fazer? Eu olho para o contrato do Joel Embiid e causa-me agonia física, porque pensar que o Joel Embiid vai receber 36%, 35% do cap em 2029, quando tiver 34 anos, 35 anos, aliás, dá-me aqui algumas dores de físicas. Olho para o contrato do Paul George e também me dá algumas dores físicas, mas depois, ao mesmo tempo, olho para Tyrese Maxey, olho para Jared McCain e olho para VJ Edgecombe e penso, há aqui futuro. E estou muito curioso para ver como é que uma franquia que tem-nos habituado e um GM que nos tem habituado a big moves, a big swings, estrelas, a jogadores veteranos, a jogadores que ajudem a ganhar agora, como é que eles vão navegar um barco que tem uma hiper estrela chamada Joel Embiid, uma estrela chamada Paul George, um tem 31, Joel Embiid, o outro tem 35. Um apresentou já um declínio acentuado no ano passado, o outro nós nem sabemos como é que estão aqueles joelhos, e ao mesmo tempo proteger o futuro da equipa para Tyrese Maxey, VJ Edgecombe e Jared McCain. Estou muito curioso para ver até quando é que eles vão iludir com a ideia de não, nós temos o MVP, Joel Embiid, ou o MVP há 3 anos, temos Paul George, temos que tentar, temos que dar aqui mais uma pick para tentar mais um jogador, temos que dar aqui mais isto ou aquilo, ou quando é que eles vão dizer, ok, vamos navegar isto, ver até onde é que o Joel Embiid consegue ir, ver até onde é que o Paul George consegue ir, mas não vamos gastar assets para tentar melhorar uma equipa que nós sabemos que está condenada à partida, porque ainda agora nós vimos nos playoffs a intensidade do jogo é tal que eu diria que será quase impensável nós imaginarmos que o Joel Embiid consegue jogar entre abril e junho, quantos jogos forem, para ser campeão. Acho que é impensável. Esta é a minha dúvida. Como é que eles vão conseguir navegar esta ideia de temos Joel e Paul George, vamos fazer um all-in, ou vamos tirar o pé do acelerador, ver o que é que esta equipa pode fazer
mas não hipotecar o futuro de Jared McCain e VJ Edgecombe e Tyrese Maxey. E depois há as dúvidas normais de vermos como é que vai ser o emparelhamento de Tyrese Maxey, Jared McCain e VJ Edgecombe este ano, porque jogares com um backcourt de Maxey e McCain pode ser um bocadinho complicado a nível defensivo, estás a colocar muito peso em Paul George e Joel Embiid. Qual é que vai ser o valor que se vai chegar aqui para a renovação do Quentin Grimes, que estou mais ou menos à espera que a coisa se dê. Acho que o que está aqui a ser discutido são os valores. Esta equipa baralha-me, porque eu olho para o plantel e digo, pá, isto é um bom plantel, tem naturalmente as suas questões de lesões, mas a minha dúvida é como é que a franquia vai analisar ter quase 2 timelines e que assets é que eles vão colocar nas 2 timelines. Portanto, gera-me alguma dúvida. Adoraria que o Paul George e o Joel Embiid tivessem uma época minimamente saudável para vermos o que é que realmente isto poderia acontecer. Mas esta é a minha dúvida nesta equipa. Estou muito curioso para ver até quando é que eles vão iludir-se com a ideia de Joel Embiid e Paul George fazem de nós um contender, Ricardo. Eu não sei se eles estão iludidos com essa ideia ou se isso é só o que eles são obrigados a dizer para não passarem para fora, que provavelmente já seguiram em frente e já estão a olhar para esta equipa como uma equipa em reconstrução e que têm que olhar para o futuro à volta do Tyrese Maxey, porque o Paul George há vários anos esta parte não consegue manter-se saudável toda uma temporada, parte para esta época com uma lesão que o obriga a ser operado. O Joel Embiid ainda ontem saiu o reporte de que não há um timeline definido para ele poder ser autorizado a regressar à atividade física normal, e portanto acho que temos que estar completamente fora do barco destes 76ers no que diz respeito à expectativa de saudinha da boa para Paul George e sobretudo para Joel Embiid. Eu acho que internamente os Sixers também já começam a olhar para isso dessa forma, simplesmente o que têm que dizer cá para fora, tendo em conta que têm os jogadores sob contrato, é dizer aquilo que eles precisam de ouvir, mas internamente eu acho que eles já estão a fazer o rebuild aos poucos e a olhar para o futuro. E não me parece que gostava muito que tivessem uma época saudável, mas obviamente não estou a contar com isso, infelizmente, porque parece-me que o Embiid mais do que uma época saudável pode sim estar aqui já ter a carreira em risco. Ainda qualquer coisa que o Batum terá dito nas últimas horas, de que por ter privado que o Joel Embiid via bem como é que o seu joelho estava no balneário no final dos jogos, e o comentário dele foi: eu não sei como é que ele conseguia andar com o joelho daquele estado. Havia até aquele rumor de que ele ia fazer a mesma operação ao menisco que o Lonzo Ball fez, que é uma coisa experimental, que é trocar o menisco de alguém para o teu joelho. Sim, acho que eu estou contigo. Realmente a ideia da ilusão pode ser o passar cá para fora. Eu olho para o futuro dos 76ers a nível de assets, e nós já vemos isso. Vemos uma equipa que está mais ou menos já no back-end das picks que ainda pode ter. Já tem as dele, 30, 31, 32. Tem aqui algumas picks dos Clippers ainda por causa da troca do James Harden. A pick deles provavelmente este ano irá acabar em Oklahoma, a não ser que eles fiquem no top 4 da lotaria. Portanto, eles já começam aqui. 2028 também poderá ir para Oklahoma ou ficar neles. Há aqui uma série de possibilidades. Ou seja, mas já é uma equipa que está mais ou menos a começar a reconstruir o barco que tiveram que destruir quando apostaram tudo nesta era. Mas sim, é isso. O Joel Embiid é um mistério. Quer dizer, não é um mistério que ele possa ter a carreira em risco, no sentido de o joelho nunca mais voltar a ser um joelho saudável. Isso acho que já não será, mas mesmo até saudável, ao ponto dele poder fazer uma época, mesmo sendo gerido, mesmo jogando só uma vez por semana ou 2 vezes por semana, depois quando chegar aos playoffs, com jogos dia sim dia não, com uma intensidade tal, é quase inevitável que ele não consiga. Portanto, vamos ver. Eu estou curioso para ver como é que esta equipa tem muitos pontos de interrogação, esta equipa. E no cúmulo dos cúmulos, Ricardo, esta equipa
poderá ter de chegar aqui a um ponto onde poderá ter que olhar para estes contratos do Paul George e do Joel Embiid e tentar encontrar soluções extra, trocas ou extra tê-los na equipa, porque são muitos milhões, não é? Há aqui, se Joel Embiid hoje for declarado que é inapto para jogar basquetebol, há aqui algumas coisas que eles podem fazer, mas não é fácil fazê-las, e nem é só a questão de não ser fácil fazê-las, é dizer isto publicamente não é fácil, porque... Claro. Mas pronto, vamos ver. Temos então estas duas equipas. Ricardo, mais alguma nota para... Aconteceu mais alguma coisa assim de... Houve reunião de governadores, houve reunião de donos de equipas. Na segunda, não foi? Sim, em Las Vegas, onde toda a gente se junta durante a Summer League. E eu ouvi com muita atenção a conferência de imprensa do Adam Silver. E apesar das notícias que depois saíram apontarem para o interesse dos donos das equipas em começarem um estudo mais abrangente para avaliar uma potencial expansão da NBA, as vibes que eu senti da declaração do Adam Silver vão exatamente em sentido contrário, de que fala-se muito de expansão, mas não há nada certo em relação a isso, e nem a NBA está a tentar acelerar esse processo. A NBA, as equipas, porque obviamente mais dois donos significa divisão de receitas por uma fração um bocadinho maior, por mais duas entidades, e a sensação que eu tenho é que, ao contrário daquilo que era a minha expectativa, e se calhar a expectativa de muita gente, a expansão se calhar pode não acontecer nesta década. Não sei se... Nós há uns tempos falámos sobre isto e eu disse que já estamos a chegar a um ponto... Já tinhas dito isso. Já estamos a chegar a um ponto em que já começa a ser mesmo de executar já muito difícil, porque tu tens que dar sempre 2 anos de... Ou seja, tu não podes dizer... começa para o ano a expansão, não, tu tens sempre de dar 2 anos para as equipas se prepararem e até para as equipas depois começarem a moldar os seus contratos para o draft de expansão. Portanto já começas a ficar, já só poderia ser em 2029 praticamente. Portanto eu acho, o que a mim me surpreende sinceramente, eu vejo os valores das equipas, vejo o interesse que há em comprar equipas da NBA. Surpreende-me que a coisa esteja tão estagnada nesse aspecto, mas pronto, vamos ver. Mas eu acho que já começa a ser muito complicado até o timeline desta década, e é uma pena porque eu não me lembro do draft de expansão, não me lembro de nenhum draft de expansão. Não me lembro a sério, lembro-me de se falar, mas não me lembro de ver e acompanhar e podermos até brincar aqui um bocadinho com como já fizemos, né, com o nosso draft de expansão. Portanto gostava que houvesse, mas parece que não vai ser num futuro imediato. Sim, houve no último verão na WNBA, com a entrada das Golden State Valkyries. Vai haver mais nos próximos tempos, porque estão a ser anunciadas equipas novas praticamente todos os dias. Toronto, Portland, Cleveland, há uma série de equipas com interesse. Acho que o Tillman Fertitta também, Houston também quer uma equipa por lá. Portanto, a WNBA estão a crescer equipas de cada vez que levantas uma pedra, e isso significa que há drafts de expansão, há a possibilidade de termos drafts de expansão em 3 anos consecutivos na WNBA, e isso é incrível. Só processar a ideia de que jogadoras, mais de 50% da WNBA pode andar a mexer assim num espaço de 3 anos é inacreditável. Há de ser horrível para ser GM de uma equipa, digo já. Das equipas que estão na WNBA, todos os anos podes perder uma jogadora de rotação. Olha, Ricardo, vamos embora. Só mais uma nota, porque falámos de WNBA, para dar a devida vénia à Clara Silva, que ontem fez 37 pontos por Portugal. Pois foi. Contra Israel. Portugal está nos quartos de final do Mundial de Sub-19, nunca tinha estado em Mundiais e já está nos quartos de final. Vai jogar com a Espanha, que vai aparecer muito descansado, porque a Espanha foi a única equipa que não jogou nos oitavos de final, porque houve um dos grupos que à última da hora só pode ter 3 equipas, porque não foi autorizada o visto para as jogadoras de uma seleção africana, Mali, julgo, que não receberam vistos, não foram autorizados a participar no Mundial, o que é inacreditável. Ao Senegal, talvez seja Senegal, a FIBA não garantir que isto está assegurado é inenarrável.
mas a Espanha, obviamente, muito favorita frente a Portugal, mas Portugal já está nos quartos de final e com 3 vitórias consecutivas, depois da derrota na estreia, é muito mérito deste grupo. E a Clara Silva voltou a mostrar por que razão é considerada a grande esperança de Portugal poder voltar a ter no futuro uma jogadora na WNBA. O seu ano de estreia na NCAA não foi extraordinário porque foi suplente de uma jogadora muito boa e portanto não teve muita oportunidade para se mostrar, mas este ano muda-se para outra universidade que também tem grandes expectativas, mas este cartão de visita que ela leva deste Mundial com este jogo de 37 pontos, com vários recordes igualados ou batidos nesta prestação individual, mostram que o basquetebol português, o feminino em particular, está bem. Depois de um ano em que fomos ao Eurobasket, as séniores, temos as sub-19 aqui a fazer furor, e isto deixa-nos também esperançosos que no Eurobasket masculino possamos fazer coisas boas. Sim, eu ia falar disso, que está-se a aproximar, estão a começar a sair pré-convocatórias e convocatórias, alguns nomes interessantes estão a ficar dentro. No grupo de Portugal temos Jokic, Şengün e Porzingis, todos confirmados. Exatamente. O Nemias também está confirmado. Também ficámos a saber que Rudy Gobert e Victor Wembanyama não vão estar. Por outro lado, ficámos com uma notícia boa dada pelo próprio Wembanyama, de que foi já autorizado a regressar às atividades do basquetebol depois daquela trombose que ele teve, e portanto o Eurobasket está aí, nós depois iremos acompanhar. Bem, Ricardão, vamos embora. Se conseguirem fundar 3, voltaremos para a semana. Mandem-nos o vídeo.